Olá, estamos começando mais um vídeo aqui no canal da minha Biblioteca Católica. Eu sou a Thaís e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o box deste mês de março dedicado a São Felipe Neri. Vamos lá! Então, como você já deve ter visto, todo mês de março está dedicado a conhecer um pouco melhor esse santo italiano tão incrível e admirável em vários sentidos, que é São Felipe Neri. Um santo que nasceu em Florença, lá no século XVI, em 1515, e que vem marcando tantos corações, mesmo depois de tantos anos, né? Um santo que continua sendo um grande sinal para todo mundo. Uma das coisas que mais impressiona na vida de São Felipe Neri, e que nós somos convidados a conhecer nesse mês através da sua biografia, é o quanto ele foi um santo que, de certa forma, conseguiu equilibrar muitas áreas da vida de um cristão, de um católico. Como nós vamos ver aí a partir do relato do nosso livro principal, que é justamente São Felipe Neri, o Santo da Alegria, e que foi escrito por alguém privilegiado. O autor do livro deste mês é Antonio Gallonio, ou Galloni em italiano, que é justamente um sacerdote que foi membro da congregação do Oratório, a congregação fundada por São Felipe Neri, e que conviveu com o santo por muito tempo. Então, nós estamos lidando de fato com uma fonte das mais confiáveis, porque é alguém que conviveu com o santo, né, partilhou do chamado junto com ele, o seguiu como seu discípulo de certa forma, e que depois do falecimento de São Felipe Neri, dadas as circunstâncias, a admiração de todos e o quanto ele já tinha, na verdade, falecido em odor de santidade, digamos assim, os sinais que ele tinha em vida, né, já demonstravam o grande grau de santidade que ele já tinha. Então, o Gallonio resolve sentar e escrever a vida do seu fundador, que é o que nós temos em mãos nesse mês, esse belíssimo livro que vai nos trazer relatos de toda a vida de São Felipe, embasados em várias comprovações históricas. O autor sempre faz questão de embasar tudo que ele vai contando, as histórias que ele vai contando a partir de testemunhas fiéis, de documentos, de comprovações. Então, além de ser uma testemunha ocular de São Felipe Neri, nós também estamos falando de alguém que buscou fazer jus a isso também do ponto de vista de comprovações históricas, digamos assim. Então ele é um material duplamente privilegiado nesse sentido. E além disso, nós vamos nos deparar com a vida de São Felipe Neri, com todo esse encanto que esse santo tem, e que às vezes, não sei se você já chegou a assistir o filme, né? Tem um filme muito famoso que foi feito sobre São Felipe Neri, bastante longo inclusive também, e que retrata, digamos assim, uma parte da vida do santo, que é uma parte que é muito importante de fato, que é todas as obras de caridade que ele fazia, né? São Felipe conseguiu unir essa busca por obras de caridade muito concretas, coisas que ele já fazia na cidade de Roma, onde ele exerceu aí a maior parte do seu sacerdócio. E foi nesse lugar que ele começou a fazer essas obras de evangelização, buscou, né, ser um eremita, depois acabou sendo convencido aí pelo seu diretor de que não era esse o caminho, e aí foi ordenado sacerdote. Depois acabou, né, por chamado divino ao longo da vida aí fundando a congregação do Oratório. Mas o filme, quando nós assistimos, ele nos mostra uma visão bastante material, digamos assim, de São Felipe, que é importante. O seu carisma, o seu bom humor, a sua simpatia, o quanto ele era um santo assim que exalava essa genuína alegria cristã. Só que além disso, quando nós lemos o livro, a gente percebe uma outra face de São Felipe Neri que é igualmente importante e belíssima, que é as suas experiências espirituais, místicas. São Felipe Neri foi um santo privilegiado do ponto de vista de consolações espirituais. Então a gente vai ter vários relatos de milagres, acontecimentos extraordinários, vários momentos em que o santo levitava durante a celebração da Santa Missa, tinha diversas consolações na sua oração pessoal, tinha experiências marcantes com o Senhor. Então, o Gallonio também se preocupa em nos mostrar essa face verdadeira de São Felipe completa. Então nós temos essa visão mais de caridade concreta, com os mais pobres, os doentes, enfim, toda aquela situação social que Roma vivia, mas também nós temos essa visão espiritual da importância de São Felipe Neri como um místico, como um santo de grande envergadura para a nossa igreja, nesse sentido de também experiências sobrenaturais. E além disso, o que nós vamos ver nesse livro são várias histórias de como ele também foi um grande diretor espiritual, um grande pedagogo, digamos assim, dos seus discípulos, para ensiná-los a viver concretamente o evangelho todos os dias, em uma escolha de rejeição daquilo que era material, de bens materiais. Era algo que São Felipe Neri tinha para si desde o início como um dos seus ideais, um dos seus votos, digamos assim, com Deus, porque ele
preferia o paraíso. A sua frase mais famosa aí, você vai conhecer um pouco mais sobre ela em outro vídeo que a gente tem aqui também no canal. Esse é basicamente um grande resumo do livro principal desse mês. E quando nós contemplamos a vida de São Felipe Neri em todas essas faces, a caridade concreta com aqueles que eram mais pequenos e vulneráveis, a importância dele para a situação social de Roma, da Itália e do mundo também, a questão das suas experiências místicas, tudo isso mostra quanto São Felipe Neri é um santo, de certa forma, completo em vários sentidos, e ele fala na nossa vida de várias formas também. Ele consegue atingir a nossa vida em várias frentes, digamos assim. Então, quando nós conhecemos a sua vida, nós podemos nos inspirar em várias coisas, em fazer mais atitudes concretas de caridade, ou em se entregar mais a Deus na oração, valorizar mais o momento da missa, da adoração do Santíssimo Sacramento. Ele também nos ajuda a viver a vida com mais leveza. De certa forma, uma das coisas que mais me tocou durante a leitura é perceber o quanto São Felipe Neri conseguia equilibrar perfeitamente uma piedade muito intensa, de oração intensa, de muito zelo por Deus, pela Eucaristia, de fato se emocionar muitas vezes com as consolações divinas, de se emocionar com a paixão de Jesus. O livro também nos traz esse relato de que ele se emocionava muito com a contemplação da paixão. Então, é um santo que jamais fugiu do sofrimento, em nenhuma instância, mas que, por outro lado, ele também reflete uma alegria e um bom humor que é um sinal assim genuíno e que não tem como a gente não pensar como está a nossa vida. Será que a gente tem conseguido viver concretamente essa alegria cristã que o Evangelho nos pede em cada momento da nossa vida, diante de qualquer tribulação, diante de qualquer coisa que o Senhor nos pede? Será que nós temos vivido essa alegria verdadeira? Muito diferente da euforia, muito diferente de estar sempre dando gargalhadas, né? Algo muito mais profundo. Então, São Felipe Neri nos ajuda em todo esse caminho. E o livro principal vai nos ajudar nesses pontos todos. E depois, com o guia de leitura, você vai ter mais um complemento em relação à vida de São Felipe Neri, que começa no primeiro capítulo do guia com a situação que o mundo vivia, que a Itália, que a Europa, que enfim, a Europa vivia nesse momento que São Felipe Neri desenvolve seu apostolado. E uma coisa que é muito interessante é que São Felipe Neri e Santa Teresa d'Ávila nasceram exatamente no mesmo ano, com poucos meses de diferença. São Felipe Neri nasce em março e Santa Teresa é de julho. Então o que acontece é que nós percebemos o quanto Deus estava preocupado com a Europa desse período que vivia, de fato, um momento muito conturbado, que nós temos o avanço do protestantismo, depois nós temos o surgimento do calvinismo, do anglicanismo, nós temos vários momentos em que a fé católica é negada e que a igreja passa por esses momentos de cisão e que Deus vai levantando grandes santos para despertar o coração das pessoas para que elas enxerguem ainda qual é a fé verdadeira. Isso acontece com São Felipe Neri, com Santa Teresa d'Ávila, com Santo Inácio de Loyola. É como se fosse um grande exército do século XVI que Deus levanta para mostrar ao mundo a fé verdadeira. Então, São Felipe Neri nasce nesse contexto, a gente vai entender melhor qual é todo esse acontecimento histórico e o que São Felipe Neri faz nesse momento da história na Europa, com seu apostolado. E aí, depois do segundo capítulo, a gente vai entender o que é a Congregação do Oratório, fundada por São Felipe, né? Que às vezes não faz parte do nosso cotidiano, a gente não conhece muito bem. Então, é um capítulo dedicado a nos explicar as suas bases, os seus fundamentos, como a congregação funciona, qual que é o seu carisma, como foi seu surgimento. Então, é um capítulo bem especial para se aprofundar nesse carisma aí de São Felipe Neri. No terceiro capítulo, um dos mais especiais para mim, é quando nós temos várias máximas de São Felipe. Então, nós fizemos uma seleção das melhores frases de São Felipe Neri para nos acompanhar em reflexões, em meditações. Elas podem ser aí uma grande via de oração com Deus, de meditação em frases curtas, especialmente quando a gente está com o tempo mais apertado, quer conhecer mais o santo, pode recorrer a essas máximas. E depois mais duas sessões. Uma dedicada a uma peregrinação muito especial que acontece em Roma, que é chamada Peregrinação das Sete Basílicas, e que já existia aí na Idade Média, antes de São Felipe Neri, mas se transformou em algo muito popular com ele. Ele conseguiu atrair milhares de pessoas nessas peregrinações que ele começou fazendo sozinho, mas que acabou se transformando em algo assim estrondoso, de milhares de pessoas que eram atraídas por essa peregrinação e começaram a fazê-la
com ele uma peregrinação de 25 quilômetros, passando pelas 7 principais igrejas de Roma e que permanece até hoje. Até hoje ela é feita, então essa tradição ela segue sendo realizada na Cidade Eterna. E no final, como sempre, você vai conhecer um pouco mais da biografia do Antônio Galloni, que é o nosso autor da obra principal, que conviveu com São Felipe e que também deixou sua contribuição em outros livros além dessa biografia de São Felipe Neri. Bem, então a partir disso, você já deve ter percebido que talvez você não conheça muito bem, não tenha ouvido falar de São Felipe Neri, não seja um santo da sua devoção, mas ele tem tudo para se tornar um santo da sua devoção, porque conhecer a vida dele nos mostra faces do chamado divino que são muito atuais. Quem de nós não precisa pensar um pouco mais nas obras de caridade ou como viver essas experiências com Deus no meio dessas atividades intensas no meio do mundo, ou como manter a alegria, o bom humor, essa alegria cristã genuína em qualquer situação da nossa vida. E tantas outras coisas que nós aprendemos a partir da vida de São Felipe Neri, esse grande sinal de Deus no século XVI, nesse momento, mas que continua sendo esse grande sinal até hoje nas nossas vidas. Como diz o nosso guia de leitura, o apóstolo de Roma, mas também o apóstolo do mundo inteiro. Ele nos ajuda a, de fato, contemplar nossa vida e repensar diversas coisas que nós podemos aí mudar para nos aproximar de Deus, para nos fazer mais próximos de Deus. Espero que essa seja uma leitura muito frutuosa nesse mês, quando você receber o seu livro, que São Felipe Neri, quem sabe, se torne um santo de devoção e que inspire também você na sua vida nos pontos em que Deus quer tocar e Deus quer trabalhar, como sempre, né? Sempre Deus quer mudar e nos deixar mais próximos dele. Então, uma ótima leitura e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!